Inventar mentiras, viajar no período de visitas, impedir a mãe ou o pai de conversar ao telefone com o filho, não informar datas importantes na escola. Quando um casal se separa, a alienação parental pode virar um trauma na vida de uma criança ou de um adolescente. Confira na reportagem de Daniel Adjuto. Oi, Samuel. Alô, Amanda? Tudo bom? Eu tô ligando pra avisar que ganhei uma viagem na minha empresa. Tô pensando em levar o Ian comigo, posso? Quem que vai pra essa viagem? Tá eu e minha namorada. Ixi, deixa eu te falar. Não, o Ian não vai poder ir, não. Ele tá doente. Tá de cama. Acabei de dar um remédio pra ele. Tá. Passa o telefone pra eu falar com ele? Não tem como você falar com ele agora. Ele tá muito gripado. Não, ele não vai poder viajar com você. Tá bom, então. Tá bom. Manda um beijo pra ele e fala que o pai dele ama ele. Tá. Tá. Então tá bom, Samuel. Tá, boa viagem, viu? Ai, até parece. Até parece que eu vou deixar meu filho viajar com ele com essa nova namoradinha. Cenas como essa que você acabou de assistir parecem comum, não é? Apesar de serem fictícias, é a realidade da maioria dos lares brasileiros onde há casais separados. Quando um cônjuge tenta separar o filho do outro, ou pior, ameaça romper com qualquer tipo de laço de afetividade, a casos como esse é dado o nome de alienação parental. Alienação parental é quando um dos genitores, avós ou guardião da criança ou adolescente faz imputação de falsas memórias em relação ao outro genitor. Quando acontece essa interferência no psique dessa criança ou desse adolescente, ele começa a rechaçar aquele genitor que não detém a sua guarda. Então, esse genitor passa a ser para ele quase como se fosse um inimigo, porque esse genitor para ele é considerado de menor valia, esse genitor para ele passa a ser considerado como uma pessoa que não merece qualquer respeito, qualquer afeto dele em relação a esse pai ou a essa mãe. O termo é relativamente novo, surgiu em 1985. No Brasil, só em 2010 uma lei sobre o assunto foi sancionada. Segundo o texto, qualquer ato que interfira na formação psicológica da criança ou adolescente de forma a causar prejuízo na relação com um dos genitores caracteriza a alienação. Além de ter uma legislação muito recente, a síndrome da alienação parental é um problema difícil de ser identificado. Por isso, são poucos os casos que chegam à justiça. A primeira ação que chegou ao STJ tratou de uma mãe que, além de inventar mentiras ao filho sobre o pai, como violência e abuso sexual, fugiu com a criança para o Rio de Janeiro, após a justiça julgar improcedente um pedido que privava o filho do convívio com o pai. O ministro Raul Araújo, além de resolver o conflito de competência de juízos, entendeu que houve alienação parental. São vastos os exemplos de alienação por parte dos pais. Oi, pai. E aí, filhão? Como é que você tá? Tô bem. Tá bem mesmo? E a escola? Foi legal, brinquei, teve até um dever de ciências que a tia mandou. Mas fez, né, o dever? Fiz. O que é isso aqui? Rapaz, você não tá aprontando mesmo, não? Não. Reunião dos pais. E uma festinha pro Dia das Mães também. Festinha, é? Uhum. Legal. E não esquece de avisar minha mãe, não. Pode deixar, filho. Eu aviso a sua E mãe. não esquece de avisar ela. Eu aviso a sua mãe. Vai lá, lava as mãos e come. Tá. Festinha, Dia das Mães. Não vou avisar ninguém. Essa mulher tá me deixando doido. Poderia exemplificar uma alienação parental como, por exemplo, não é aquela mãe que não deixa o filho atender o telefone quando o pai
quer falar com ele, aquele pai que detém a guarda, que não avisa a mãe, olha, vai ter a apresentação do Dia das Mães no colégio, ou vai ter uma reunião de pais e mestres no colégio, onde não há essa troca em dados importantes, por exemplo, na vida do filho, em que deveriam os dois comparecer. Segundo a Associação de Pais e Mães Separados, cerca de 80% dos filhos de pais que não moram juntos passam por algum tipo de alienação parental. Isso corresponde a mais de 20 milhões de crianças e adolescentes em todo o país. Segundo especialistas, a Justiça tem um papel importante no combate a essa síndrome ao definir o tipo de guarda a que o menor será submetido. Em 2012, 340 mil casais se divorciaram no Brasil, segundo o IBGE. A cada 10 separações que envolviam a guarda dos filhos, em quase 9, a mãe foi considerada responsável legal pela criança. Aquele que é detentor da guarda unilateral se acha o dono do filho e do caminho do filho, podendo até mesmo criar inverdades na cabeça dessa criança para que ela siga sendo só seu filho e não do outro genitor. Quando tanto o pai quanto a mãe são importantes na vida do filho. Não se pode excluir um nem outro. Ambos são muito importantes na formação psíquica dessa criança, desse adolescente. Uma opção é a guarda compartilhada. Apesar de o Código Civil brasileiro prever esse tipo de tutela como a primeira alternativa, em 2012, por exemplo, pouco mais de 5% dos casais dividiram essa responsabilidade. A ministra Nancy Andrighi, ao analisar um caso de disputa da guarda definitiva, defendeu esse tipo de guarda para garantir o bem-estar do menor e lembrou que não é necessário haver consenso dos pais para a responsabilidade compartilhada. Esses comportamentos conjugais, o que eu tive com a minha esposa, não é necessário, eu ser o melhor amigo dela. Pode ser importante ajudar, mas não é necessário. O importante é eu ter uma boa comunicação, um bom diálogo suficiente para orientar na educação, na criação de princípios e valores dessa criança. Pela lei, quem denigre a imagem do outro genitor está sujeito à advertência, multa ou até mesmo à troca de guarda. O maior desafio, no entanto, está em saber separar a relação conjugal da de pais e filhos. O pai e a mãe vai ser sempre pai e mãe, Então, aquele poder que eles tinham antes, poder, dever de guarda, educação, afeto, ele deveria permanecer sempre, isso não deveria sequer ser questionado. Quem é o principal prejudicado com a alienação? É sempre a criança, é o filho, é o adolescente. Há 6 anos, Hugo se casou. Ganhou o melhor presente que a vida poderia lhe dar, um filho. Um filho que há meses ele não consegue ver. O juiz não determinou que, não deu liminar nenhuma para que eu não pudesse ver meu filho, só que ela escondia meu filho. Eu chegava para pegar ele no sábado lá, ela não estava, sabe? Na sexta ela já não estava em casa. Então ela escondia, quando era pro meu final de semana ela sumia. Além de dificultar as visitas ao filho, a ex-mulher do Hugo fez uma série de acusações ao pai do garoto. Somente a palavra dela dizendo que o meu filho tinha falado que meu filho de 2 anos na época, 2 anos e 5 meses, ela afirmava que o meu filho tinha falado que eu tinha enfiado um negocinho no bumbum dele. Essa era a frase. Agora, nem meu filho falava isso perante os psicólogos da vara da infância. Ninguém ouviu ele falando isso, somente ela ouvia e a mãe dela que ouvia. E a psicóloga contratada dela, particular. Só as 3 que ouviam. Os oficiais, ninguém ouvia nada. Aí o juiz determinou o arquivamento. A situação de Hugo não é isolada. Como ele, vários outros pais e mães vivenciam histórias semelhantes. E foi nesse contexto em que a ONG para Pais e Mães Separados, a APACE, foi criada. Com 16 anos de existência, ela contribuiu para a criação de leis que favoreçam a igualdade parental. A gente trabalhou bastante para a edição das leis, sobre os assuntos, Tem a lei da guarda compartilhada, a lei da alienação parental, a lei que dá o direito aos avós a reivindicar judicialmente
a convivência com os netos, e a lei das escolas, né, que obriga as escolas a prestar informação para ambos os pais. Experiência de quem já sofreu na pele os efeitos da alienação. Logo depois que nasceu a minha filha, eu percebi que eu ia ter dificuldades com esse relacionamento, né? E eu entrei para a ONG. Eu tive muita dificuldade de ter uma convivência normal, tranquila com a minha filha, e lutei 6 anos e meio, durou meu processo. Uma luta judicial de 6 anos e meio, e a gente foi acumulando processos e chegamos ao número 23. Processos que muitas vezes não estão vinculados à guarda, mas que para Hugo complicam a conquista de ao menos poder ver o filho. São 8 processos na vara de violência doméstica que foram todos arquivados por falta de provas ou por provas contrárias ao que era alegado, entendeu? Tem processo aqui da vara da infância que foram feitas investigação durante mais de ano e que também foi pedido arquivamento. Todos eles foram arquivados. Nunca fui condenado por nada desses processos aqui. Mesmo sendo difícil para Hugo, quem mais sofre com todo esse processo não são os pais nem a família. A principal prejudicada, sem dúvida, sempre é a criança, porque as pessoas adultas têm outras atividades, etc. e tal, para ocupar a cabeça, o pensamento, ocupar o dia. E a criança não, ela sempre sente a falta de um ou do outro genitor que não está presente. E isso leva a problemas psicológicos, né? Problemas que foram para dentro da sala de aula com a Alessandra. Não queria sair, não comia direito, ficava só em casa, ia para a escola porque eu tinha que ir. Chegava em casa, dormia o dia inteiro. Cheguei a reprovar de ano. Com um sorriso tímido, relembra a época em que ficou dividida com a separação dos pais. Era só briga, briga, briga. Aí colocou todo mundo junto, sentou eu, meus 2 irmãos e eles 2. Falaram, o que vocês acham? Eu e sua mãe, vocês estão aguentando isso? Porque eles brigavam na nossa frente, a gente se sentia assim mal. Ficava preocupado porque a gente não conseguia fazer nada. Nas fotos, a lembrança de uma infância que acabou sendo prejudicada pela alienação. Falavam, sua mãe nunca cuidou bem de mim, sua mãe não dá as coisas pra vocês, e não sei o que, eu que tenho que ficar dando as coisas pra você. E minha mãe sempre deu tudo pra gente. Ai, minha mãe, seu pai, ele quer colocar você contra mim, mas ele que foi o culpado dessa separação, por isso que vocês estão aqui sem pai, morando com vocês. Mas apesar de ter passado por uma fase difícil na infância, a Alessandra teve sorte. Contou com uma ajudinha extra. Eles falavam mal um do outro pra mim, só que graças à minha avó, meu avô, eu consegui superar isso porque eles falavam pra eu não me preocupar, que eu amava os dois, que os dois me amavam, só que eles estavam com essa briga entre eles e não tinha nada a ver comigo, eles estavam me envolvendo nisso. Falaram para eu entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Para Hugo, mesmo com a esperança de retomar o contato com o filho, sabe que vai ser muito difícil resgatar os anos perdidos. Com certeza, a gente pode ter um contato de novo e tal, mas esse tempo perdido, desses 6 anos, eu não tive nem 2 anos de contato com meu filho, então toda aquela questão psicológica de uma criança que é criada com o pai não teve. Como é que vai recuperar isso? Não tem como. E o trauma que ele vai ter quando crescer com essa situação toda? Ele já tem trauma disso. Quem mais sai perdendo? Quem mais sai perdendo é ele. Eu saio perdendo, ele sai mais ainda por conta do quê? De uma pessoa que simplesmente não aceitou o fim do relacionamento. A melhor opção para ninguém sair prejudicado é a mediação familiar. Existe sempre uma dificuldade grande no primeiro momento, mas a gente sempre usa o argumento que essa mediação está buscando é o bem-estar, a tranquilidade da criança, né? Se o pai ou a mãe está num momento tranquilo, etc., em condições de raciocinar, eles acabam entrando num acordo, porque quem vai ser beneficiado vai ser os próprios filhos, né?
Quando eu quero ver minha mãe, eu vejo minha mãe. Quando eu quero ver meu pai, eu vejo meu pai. Então fica super tranquilo. Quando um começa a falar do outro, eu já corto. Falo assim, ó, eu já cresci, não quero saber. Eu sei quem tá certo, quem tá errado, o que é certo e o que é errado.